campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Hoje iniciaremos uma nova obra nas nossas reflexões, livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. 82 capítulos, meus irmãos. Nós iniciamos as nossas reflexões da coleção Estudando a Codificação. Iniciamos com o livro Religião dos Espíritos. Depois estudamos o livro Seara dos Médiuns. Depois o Espírito da Verdade. E hoje, graças à misericórdia do nosso Pai, é a oportunidade que Jesus nos dá a todos de estarmos aqui juntos. Iniciaremos então o livro Justiça Divina. Obra que segue e estuda as reflexões do livro do professor Allan Kardec, a quarta obra da codificação kardeciana, o livro O Céu e o Inferno, livro de 1865. Uma obra magnífica, meus irmãos, obra divina, e que nós teremos uma oportunidade grandiosa de abri-la cada dia das reflexões. Que oportunidade que nós temos, meus irmãos, nesse trabalho que se renova e que se inicia sempre. O livro O Céu e o Inferno, na sua primeira parte, fala especificamente das questões doutrinárias. Nós que reencarnamos aqui no nosso mundo material, trazemos das últimas encarnações, e principalmente das nossas infâncias, as teorias de o céu e o inferno de acordo com o olhar de cada doutrina e de cada religião. Fomos pautados e aprendizes de decidirmos numa única encarnação o céu e o inferno através das nossas escolhas. A doutrina espírita veio e nos mostra que nós precisamos desmistificar essas ideias fixas de uma única encarnação, e que o céu e o inferno estão sendo construídos diariamente por todos nós. Por todos nós que somos espíritos imortais e que estamos todos os dias dentro dos nossos lares, nas nossas relações de sociedade, uns com os outros, construindo um céu através do nosso livre-arbítrio ou construindo um inferno através das nossas próprias escolhas. O nosso Pai, que é amor e justiça, nos dá essa oportunidade. Então, através do nosso entendimento, através das nossas escolhas, nós vamos invariavelmente construindo os nossos céus ou os nossos infernos íntimos. Quando desencarnarmos, levaremos os nossos sentimentos construídos para o nosso mundo além-túmulo. E as nossas escolhas do passado refletirão no nosso futuro aquilo que nós decidirmos pelo nosso próprio espírito. Na primeira parte, meus irmãos, do livro O Céu e o Inferno, nós temos uma oportunidade grandiosa de entender através do título Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 da primeira parte, que diz assim: o Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular, formular um código de fantasia. Sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, reduzida da observação tomada sobre os fatos, pode resumir nos pontos seguintes. Primeiro, a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições das quais não se despojou durante a vida corporal. Seu estado feliz ou infeliz é inerente ao grau de sua depuração ou de suas imperfeições. Segundo, a felicidade perfeita está ligada à perfeição, quer dizer, à depuração completa do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e de privação de prazer, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma causa de prazer e de atenuação dos sofrimentos. Não há uma única imperfeição da alma que não carregue consigo as suas consequências deploráveis.
inevitáveis e uma única boa qualidade que não seja a fonte de um prazer. A soma das penas, assim, é proporcional à soma das imperfeições, do mesmo modo que a dos gozos está em razão das suas qualidades. Quarto, em virtude da lei do progresso, tendo toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de se desfazer do que ela tem de mal, segundo os seus esforços e sua vontade, disso resulta que o futuro não está fechado para nenhuma criatura. Deus não repudia nenhum dos seus filhos, recebe-o em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando assim a cada um o mérito de suas obras. Acho que nesse pequeno texto nós temos um resumo do que nós encontraremos nesses próximos 82 capítulos, meus irmãos. O fruto das nossas escolhas, o resultado do nosso trabalho e das nossas obras. Então agora nós vamos ler o texto de Emmanuel na introdução, que fala assim: ante Allan Kardec. Perante as rajadas do materialismo a encapelarem o oceano da experiência terrestre, a obra kardeciana assemelha-se incontestavelmente à embarcação providencial, que cingre as águas revoltas com segurança. Por fora, grandes instituições que pareciam venerando os navios estalam nos alicerces, enquanto esperanças humanas de todos os climas, lembrando barcos de todas as procedências, se entrechocam na fúria dos elementos, multiplicando as aflições e os gritos dos náufragos que bracejam nas trevas. De que serviria, no entanto, a construção imponente se estivesse reduzida à condição de recinto dourado para exclusivo entretenimento de alguns viajantes em tertúlias preciosas, indiferentes ao apelo dos que esmorecem no caos? Prevenindo contra semelhante impropriedade, os sábios instrutores que escreveram a introdução de O Livro dos Espíritos disseram claramente a Allan Kardec: mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Indubitavelmente, a obra espírita é a embarcação acolhedora, consagrada ao amor do bem. Urge desse modo que os seus tripulantes, felizes, não se percam nos conflitos palavrosos ou nas divagações estéreis. Trabalhemos, acendendo fachos de raciocínio para os que se debatem nas sombras. Todos concordamos que Allan Kardec é o apóstolo da renovação humana, cabendo-nos o dever de dar-lhe expressão funcional aos ensinos, com a obrigação de repartir-lhe a mensagem de luz entre os companheiros de humanidade. Assim crendo, traçamos os despretensiosos comentários contidos nesse volume, em torno das instruções relacionadas no livro O Céu e o Inferno, valendo-nos das 82 reuniões públicas de estudo da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, Minas Gerais, no decurso de 1961, dando continuidade à tarefa de consultar a essência religiosa da codificação kardeciana, com vistas à nossa própria responsabilidade diante do Espiritismo em sua feição de cristianismo redivivo. Entregando, pois, estas páginas aos leitores amigos, não temos a presunção de inovar as diretrizes espíritas, e sim o propósito sincero de reafirmar-lhes os conceitos para facilitar-nos o entendimento na certeza de que outros companheiros comparecerão no serviço interpretativo da palavra libertadora de Allan Kardec, suprindo-nos as deficiências no trato do assunto com mais amplos recursos em louvor da verdade para a nossa própria edificação. Emmanuel, Uberaba, 20 de março de 1962. Nota do autor espiritual. Pertencem a essa série de estudos os livros Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, O Espírito da Verdade. Qual aconteceu com os dois primeiros, todos os comentários desse livro foram psicografados nas reuniões públicas das noites de segundas e sextas-feiras da Comunhão Espírita Cristã em Uberaba. Os textos para estudo foram escolhidos pelos companheiros encarnados
que compareceram às reuniões e em seguida às apreciações expandidas por eles mesmos, alinhávamos os apontamentos aqui expressos, sendo de observar-se que, em alguns casos, fomos impelidos a separar-nos do tema proposto à vista de circunstâncias ocorridas nas tarefas em andamento. Algumas das páginas que se configuram neste volume foram publicadas em Reformador, acatado mensário da Federação Espírita Brasileira e no jornal A Flama Espírita, de Uberaba, explicando, porém, de nossa parte, que, ao fixar aqui as nossas humildes anotações na ordem cronológica em que foram escritas, no transcurso de 1961 e na relação das questões e respectivos parágrafos que o livro O Céu e o Inferno propunha aos nossos estudos, efetuamos pessoalmente a revisão integral de todas elas, considerando a apresentação do conjunto. Portanto, meus irmãos, está diante de nós uma nova obra, uma nova oportunidade de compreendermos a extensão da nossa responsabilidade na construção do nosso futuro, do nosso próprio céu e do nosso próprio inferno. Aproveitemos e saboreemos as páginas dessas obras, meus irmãos, para que possamos cada vez mais integrar essa corrente espiritual que nos une a cada dia ao Cristo, porque Ele nos convoca, Ele nos convida. Precisamos nós estarmos irmanados nessa tarefa diurna, tarefa que nos coloca diante desses espíritos que vibram por nós e que torcem pelas nossas vitórias, quando, ao escolhermos o nosso futuro, nos depararemos com o nosso livre-arbítrio. Muito obrigado, meus irmãos, por esse trabalho de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site